Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Terça-feira, 21 de agosto de 2018. Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Marcela Bastos, bom dia. Eu vim para louvar a Deus. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores, bom dia especial para você, ovelhinha querida que está comemorando hoje o aniversário do seu pastor ou da sua pastora. Nosso telefone é 96803-8319. Você manda o seu recado pelo WhatsApp, o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, o nome da igreja completo, e aqui ao final a gente vai ter o prazer de mencionar e orar por ele. Sugestão de presente pra pastora, um só. Um cordão, quem sabe? Um cordão pro pastor. Uma camisa. Uma camisa. Aí, sugestão de presente aí pra você, ouvinte amado, ligado aqui no nosso Debate 93 de hoje. Que privilégio ter a sua companhia, a sua participação. Parabéns, parabéns aos pastores e pastoras que fazem aniversário hoje, na terça-feira, 21 de agosto de 2018. Mande aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM também a sua opinião sobre o programa. O que você tem a dizer? Um comentário, um posicionamento que você tem. Você concorda com o pastor? Você discorda do pastor? Fica à vontade, você tá em casa. 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ó, o ouvinte tá dizendo aqui, JR, eu não sou um cara criticador, mas há coisas que precisam ser ditas e expostas. Você também é assim, ouvinte? Fala aqui só pra nós dois, aquela conversa nossa, assim, franca, hein? O problema, diz ele aqui, que tem gente que não aceita e a convivência se torna algo pesado e cansativo. É errado apontar os defeitos alheios, mesmo que seja com o intuito assim de ajudar, sabe? A pessoa quer ajudar. Aí traz um defeito alheio. Como fazer isso sem que o outro se sinta menosprezado? E quando o erro está tão claro, só que a pessoa não aceita. Quando somos nós os criticados, como agir? Conta pra mim. Diante de uma crítica injusta, o ideal é se calar ou é rebater? Eu vou perguntar, o que você faz? Conta pra mim. A pessoa te faz uma crítica assim, injusta, uma crítica absurda a você, uma crítica injusta. O que você faz? Você, normalmente, todo dia, às vezes muda, né, gente? Mas você se cala, você é uma pessoa que normalmente se cala quando escuta uma crítica injusta, ou você rebate, entendeu? Sabe que a pessoa, quem é você para estar me dizendo esse negócio? Você fez isso, e a pessoa tem ali uma história para contar, parece que estava até arquivadinho. Quero saber a sua opinião no programa de hoje, aqui no nosso Debate 93. A nossa menina da mesa de hoje, a pastora Virgínia Estevão. Pastora, o nosso ouvinte diz que ele é um cara criticador, né? Aliás, ele diz que não é. Eu tô achando que ele é. Você já deu o diagnóstico. Eu acho que você é, ouvinte. No fundo você é. Mas vamos lá. Não sou, mas há coisas que precisam ser ditas e expostas. Tem mesmo? Tem coisa que precisa ser dita e exposta? Bom dia a todos os debatedores, bom dia aos ouvintes. Evidentemente que ele está aqui colocando que ele não é, mas na verdade não está nem assumindo o que é, né? Eu acho que a questão de quando você vai falar com uma pessoa e a maneira como você fala com a pessoa e o tempo que você fala com a pessoa, isso tudo vai fazer uma diferença muito grande. É a intenção do seu coração. Então, o que ele fala é... Ele não consegue ver as coisas sem ter que falar. Isso é uma coisa legal, isso é bom você ver. Agora, a maneira como você vai fazer isso, eu acho que é muito importante você ver que a crítica, ela não constrói nada, ela só destrói. Agora, você ver uma pessoa fazendo algo que você pode ajudá-la, alertá-la, confrontá-la para que ela possa crescer é fundamental, mas para isso precisa de amor. E aparentemente, quando você está com uma visão muito crítica das pessoas, você não tem amor.
Você não está tendo uma visão de amor para ajudá-la, porque você vai estar desesperado para como você vai chegar perto dela, como você vai falar aquilo para ela. Você vai estar ouvindo Deus para saber como apontar essas situações para poder ajudá-la. Olha, aqui os nossos ouvintes começam a responder a pergunta: diante de uma crítica injusta, o ideal é se calar ou rebater? Como é que você reage normalmente? Essa pergunta é inicialmente para os nossos ouvintes, tá certo? Para que nós venhamos a ouvi-los aqui. Uma delas dizendo: JR, Jesus foi levado como ovelha muda. Então, Reverendo Júlio César, bom dia, bem-vindo. O problema, Júlio César, é que tem gente que não aceita e a convivência se torna algo pesado e cansativo, é o que diz o nosso ouvinte, meu irmão. Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes. JR, é interessante isso, né? Porque quando a pessoa não aceita, é que talvez o quando, o como, onde, não foram usados de forma sábia. Eu me identifico, quer dizer, não totalmente, né? Eu acho que todas as situações aqui eu me identifico, mas hoje eu não diria que eu não sou um criticador. Eu diria que a minha natureza é de ser crítico, a minha natureza é de apontar erros, a minha natureza é de, às vezes, na minha insanidade, na minha concepção e leitura errada, singular de algumas coisas, é fazer críticas injustas. A minha natureza é uma natureza que me leva a querer provar que eu estou certo sempre e o outro errado. Mas Deus tem trabalhado isso na minha vida já há um longo tempo. Amém. E eu aprendi com o apóstolo Paulo que se eu tiver que me gabar de alguma coisa, eu tenho que me gabar das minhas fraquezas. Então, às vezes, o que causa atenção não é o fato de você falar sobre os erros dos outros, mas é o fato de você se colocar numa posição de que o outro erra e você não. Então, talvez, se a gente realmente reconhecesse que todos estamos numa longa caminhada na mesma direção, às vezes em pontos diferentes da estrada, mas estamos lá, todos temos nossas falhas, a gente conseguiria trabalhar essa questão das críticas, dos erros com mais tranquilidade. Ouvinte dizendo, Bispo Maurílio, bom dia. Ouvinte dizendo, eu quero dizer que eu rebato sim. Pronto. Tá dito aqui o ouvinte. Outro ouvinte, eu rebatia, mas acabei perdendo o emprego por causa disso e no final me chamavam de maluca e que eu arrumava confusão com todo mundo. Hoje eu parei. Quer me criticar? Problema nenhum, pois nem Jesus agradou a todos. Conta aqui uma querida ouvinte. Outro ouvinte dizendo: a crítica, quando é justa, ela nos ajuda. Amém. Mas é mais difícil receber uma crítica injusta e a reação, às vezes, nós conseguimos nos calar e às vezes não. Aí vai depender muito da maneira que falam, diz outro ouvinte. Muitos chegam com aquele tom, como se fosse a verdade deles, fosse a verdade absoluta. Nesses casos, eu não dou confiança, mas faço uma cara que diz tudo. Cuide da sua vida e eu vou cuidar da minha, ou da minha cuido eu, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer. Outro ouvinte: eu me calo, pois quem me justifica é o Senhor. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Mas é debate, vocês têm que falar. Tá bom? Não vem dizer que o silêncio é ouro e ficar em silêncio na hora, não. Bispo, e aí, Bispo, analisando esse assunto aqui, o nosso ouvinte ainda diz aqui: errado apontar os defeitos alheios, mesmo que seja com o intuito de ajudar? Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, debatedores, queridos ouvintes. Duas coisas que eu queria citar aqui, nessa frase: é errado apontar os efeitos alheios. Existem dois tipos de crítica, a construtiva e a destrutiva, né? A construtiva, você está tentando construir, e até para criticar, a definição da palavra crítica precisa ser inteligente. Você não pode criticar de uma forma errada. A Bíblia diz: antes de você apontar o erro do seu irmão, olha para você mesmo e tira a trave do teu olho para que você possa caminhar. Então esse querido ouvinte, ele já deixa bem claro, né? Ele manda uma carta dizendo: olha, eu não sou criticador, mas no fundo você percebe que a vida dele é a construção, é uma tentativa de estar sempre construindo alguma coisa na vida de alguém. Eu quero levar por esse caminho. Então ele está tentando, de uma forma legal, construir coisas boas na vida de outras pessoas. Seja de uma forma errada ou certa, que ele pegue situações. E eu queria deixar para você, a pastora falou sobre tempo e maneira. Existem modos para você fazer isso.
Tem uma maneira correta. Você pode ver um erro na vida de uma pessoa e de uma forma muito inteligente. A Bíblia diz: quem quer exortar, exorte, mas exorte com amor. Claro. Né? Tenha sabedoria, seja inteligente, chama a pessoa no canto. Não é aquela coisa que você faz na frente de todo mundo para tentar bater ou tentar destruir a pessoa. A pessoa errou no imediato. A Reverenda estava até falando: não, eu tento, a minha vida é construída assim. Errou no imediato, você chama ela no canto. Olha, fulano, mas você o fez canto assim. não pode ser na frente das pessoas, não, senão fica claro. Canto, não, pois é, mas se for o canto na frente das pessoas, não dá certo. Fica aquela coisa assim, olha lá, B.O., tem treta ali, é ou não é? Ou então, tem que ser um canto assim, o canto é um canto mesmo, assim, que ninguém veja, assim, não é isso? Ninguém veja, é isso mesmo, Uma que ninguém coisa veja, discreta. que ninguém perceba que ela está chamando a atenção, até porque vai levar a pessoa a construir. É claro que existem pessoas, hoje a gente vive uma geração muito almática. Muito E essa almática é uma palavra literalmente, bem colocado. Uma pessoa, você chama a pessoa e a pessoa já não quer ouvir. Ela é o que a gente chama dos mimizeiros, né? A geração de hoje é uma geração... Almático, é isso? Almático. Essa é... Almático. A pessoa não ouve, não escuta. A mãe pode falar que o filho é assim? O filho que não escuta? Fala: meu filho, você é... O filho dizer: mamãe, me entenda, eu sou almático. Você não está entendendo, mãe. Ou seja, aflora a sua alma além daquilo que deveria. Agora, se a pessoa tiver problema para respirar, ela pode ser almático, pode ser asmático. Duas coisas. Pelo amor de Deus, hein, bispo? Às vezes, diz aqui o ouvinte, eu consigo me calar e segurar a Eva, né, Marcela? Fala aqui o nosso querido ouvinte, ou a nossa querida ouvinte. Pastor, a crítica que destrói, sim, e a crítica que constrói. Agora, há coisas que precisam ser ditas. Alguém tem que fazer o serviço sujo e falar o que tem que ser dito, por mais que doa. Eu acho que o ouvinte está querendo dizer o seguinte, que a pessoa, quando escuta, reage. Então, assim, vai sobrar a bronca para alguém. Vamos ouvir o pastor Josias Magalhães, ilustre representante da nossa querida Cachoeiras de Macacu. Bom dia, bem-vindo, pastor. Muito bom dia, JR, muito bom dia a todos os debatedores, bom dia, povo de Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estive pensando e analisando acerca desse assunto e eu fiz algumas análises. Primeiro, existem coisas que precisam ser ditas e expostas. Aí eu pergunto, por quê? Eu acho que cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem o seu jeito de agir, né? E a gente precisa respeitar isso, a cabeça do outro. E outro, quando a gente entra neste caminho de criticar, eu destaquei aqui 3 situações. Primeiro, qual é o grau de intimidade que eu tenho com essa pessoa para eu invadir a privacidade dela e criticá-la numa decisão ou numa ação? Qual é o conhecimento de causa que eu tenho da vida dessa pessoa para poder primeiro entender o porquê que ela age daquela maneira? Em terceiro lugar, é o conflito de interesse. Qual o interesse que eu tenho em criticá-la em detrimento, de repente, até de um problema que eu mesmo carrego, porque ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser confrontado. Então são questões que nós precisamos analisar para poder chegar a uma conclusão de o porquê que o meu próximo age daquela maneira, né? E entra na questão do quem aponta defeito dos outros se julga perfeito. Em geral, esconde o dele, né? Para falar assim. Mas assim, pode acontecer, tem essa crítica boa aí. É que a pessoa, quando recebe uma crítica construtiva, pode estar entendendo que a pessoa que está falando está destruindo alguma coisa que ela fez. Ou sei lá, qualquer coisa que a pessoa olha, eu acho que você é muito simpática. Você sorri muito, você abraça muito, não está destruindo o comportamento assim, de alguma forma, ainda que queira melhorar a outra, entendeu? Olha, você é muito, você sorri muito, você abraça, sei lá o que for, entendeu, pastor Júnior? A crítica, a gente costuma até falar, o pastor citou aqui, tem crítica que é construtiva e tem crítica destrutiva. Mas na realidade, a crítica, para ser construtiva, ela tem que passar por uma fase de destruição. Tem que destruir alguma coisa. Então, assim, eu entendo que a crítica, ela sempre vai gerar crise. Sempre, independentemente do objetivo, ela vai gerar crise. O nosso problema é reconhecer que a crítica também emerge de uma crise. Ou seja, quando eu vou criticar alguém, isso significa que eu passei por uma crise.
E às vezes eu ainda não amadureci essa crise Não suficientemente digeri o suficiente. para poder falar com o outro. Né? Tudo bem, eu vou lá e critico o outro. Aí o outro fala assim: você tem razão, o que eu faço? Acaba Quer com dizer, a sua intenção era só criticar. Então você não amadureceu, você não pensou, você. Porque as pessoas, JR, na experiência que eu tenho tido de gabinete, as pessoas, elas não estão precisando de alguém que fale para elas. Elas estão precisando de alguém que as escute. Muito mais. E que através dessa audição, digamos assim, né, desse ser que mais ouve do que fala, né, as ajude a por si mesmas compreenderem suas crises, sabe, JR? Então, apontar não é... Porque quando você aponta, você encurta o caminho. Você diz, é isso. Né? Mas a pessoa tem um longo caminho até chegar à conclusão de que é aquilo. Ela não pode queimar etapas. E aí, quando a gente vai lá e queima essas etapas, a gente destrói essa pessoa e qualquer possibilidade de reação que ela possa ter ao longo do tempo. Eu queria trazer alguns elementos. Eu acho que todos esses elementos são muito importantes para você discernir o tempo, a hora de falar com as pessoas, mas também tem que entender que muitas pessoas, elas não sabem que elas estão errando. Muitas pessoas não têm noção do que elas são pessoas que não têm essa visão. Então, eu queria falar sobre o âmbito de pessoas que realmente querem melhorar. Eu acho que pessoas que querem melhorar, você está sempre perguntando, você acha que eu deveria aprender? Está sempre buscando informação. E eu acho que são seus mestres, os seus erros são os seus mestres. Você pode melhorar em todas as coisas que você quiser melhorar, desde que você se abre para essa melhora, para que as pessoas falem com você. E eu quero colocar no ponto de vista do presente, né? O invólucro. Muitas vezes o invólucro, a maneira como a pessoa está falando, é insuportável para você. Mas é muito importante você treinar para o conteúdo, a essência daquilo que está sendo falado. Aquilo pode gerar em você um crescimento. Aquilo pode fazer você melhorar aspectos na sua vida. Ou seja, nenhuma crítica, nenhuma questão pode gerar uma coisa ruim se você estiver preparando o seu coração para aquilo. Ou seja, se posicione para você não revidar imediatamente, porque assim você não vai ter tempo para digerir. A Bíblia fala, você pode pegar tudo e só retém aquilo que é bom, aquilo que vai modificar ações da sua vida para melhorar. Eu, por exemplo, amo ser criticada. Eu amo porque isso faz com que eu cresça, eu melhore. Olha, o ouvinte lembra aqui a figura do profeta Natan e a maneira como ele abordou Davi. A abordagem dele, vamos abrir o texto aqui só para ajudar? A abordagem dele foi uma abordagem que a gente considera uma abordagem muito inteligente. Não é uma coisa simples, né? Você fazer, ainda mais fazer com o rei. Vamos lembrar. Vamos estar falando com o rei. Olha, Davi parece até que é nosso amigo íntimo. Davizinho, então, toma na cabeça. Nada disso. O camarada era o rei, com autoridade de rei, para dizer mata, morre e tal. Vide Urias. Olha Urias lá. Fala, Urias. Onde é que tá? Então, quando Natan conversa com Davi, ele diz assim, gente, o Senhor enviou Natan a Davi. Eu acho que para começar, quem enviou foi o Senhor. Amém. Autoridade ali. Bastava parar aqui. Certo? Que às vezes quem está sendo enviado sou eu mesmo. E às vezes quem enviou a pessoa foi o capeta. Eu me envio. Também. Não é? Às vezes a pessoa se envia, o inimigo envia e no último caso raro, o Senhor é quem envia. Mas aqui nós estamos falando de um caso que o Senhor enviou, não é isso, irmãos? Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Gente, diz o versículo 5, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira com aquele homem e disse a Natan: olha, Davi embarcou logo. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Lembra que eu falei que tinha poder de manter a vida e de matar? Versículo 6, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem, ou
você é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, e aí conta a história no que vem depois disso, já tendo Davi, imagino eu, naquele golpe, né? De caramba, mandei matar o cara, e agora? Então, se fosse eu, né? Provavelmente eu chegaria lá diante de Davi e falaria: você pecou contra o Senhor, mas Deus te perdoou. Ponto final. E aí já ia na lata. Mas aí, olha que interessante. Natan, ele conta uma história para que o próprio Davi reconheça o que ele fez. Se comova. Quando ele reconhece, certo, e diz: eu pequei contra o Senhor. Davi chegou a essa conclusão. Ele diz: eu pequei. Natan não esconde. Natan agora é direto. Ele diz: é verdade, você pecou contra o Senhor. Verdade. Mas olha, o Senhor já te perdoou. Né? Então, o objetivo de Natan, desde o início, era a reconciliação. A reconciliação já estava feita. Mas ele precisava levar Davi à compreensão, sabe? A esse entendimento. A esse entendimento. E é isso que a gente, às vezes, não tem paciência para fazer. Eu não tenho paciência para fazer comigo, muito menos com o outro. Né? O grande problema é que o ser humano é crítico por natureza. E ele quer impor nas pessoas o seu próprio padrão. Ele não aceita um padrão diferente. Então, nessa questão de Natan, a ouvinte tirou as palavras da minha boca, porque eu ia comentar sobre isso. Natan, ele podia ter chegado em Davi de diversas maneiras, mas ele, inspirado por Deus, ele recebeu a mensagem, mas como transmitir a mensagem, isso é conosco. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então eu posso escolher de que forma eu vou transmitir aquela mensagem. Da mesma forma, eu posso escolher de que forma eu vou criticar, de que forma eu vou chegar no meu irmão, de que forma eu vou chegar no meu amigo. Enfim, e eu tenho que ter sabedoria para não magoar. E correr o risco. Correr o risco, né, bispo? Eu queria só ressaltar essa questão do sentimento, porque a palavra dura ela vai suscitar ira. Com certeza. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O jeito de se falar, o jeito que você vai olhar para outra pessoa. O reverendo estava falando sobre a alma doente. A pessoa, quando está doente, ela vê doença em todo mundo. Isso é um problema. Então a gente precisa se autoavaliar. Esse ouvinte aqui, ele precisa realmente trazer uma consciência de autoavaliação. Pera lá, por que eu critico tantas pessoas? Será que eu não me vejo nos erros delas? Será que eu também não estou baseado, respaldado no que elas estão fazendo? Porque quando você olha para uma pessoa todas as pessoas que você olha, você critica, alguma coisa está errada, a gente precisa... Agora, tem um exagero, não tem? Assim, eu tô querendo só dizer o seguinte para vocês, tem aquela pessoa, como vocês disseram agora, o bispo acabou de dizer, que critica todo mundo. Esse aqui, indivíduo, ele é raro. Claro. Ele não é todo. A maioria tá no meio, assim, que de vez em quando, e às vezes precisa de entender o seguinte: peraí, quem tá dizendo para você dizer alguma coisa? É o Senhor? Isso. É uma coisa que é para glória de Deus. Ela vai abençoar, vai edificar a vida da pessoa. Aí, feito isso, tem que construir uma conversa. Exato. Então veja, você não vai criticar uma pessoa que você não tem intimidade, ou uma pessoa que você não tem acesso. Sem dúvida. Né? Em geral, você diz assim: quem é que fala o coração daquela pessoa? É fulano. Então é melhor fulano falar. É verdade. Natan falava o coração de Davi. Existe um vínculo emocional e um vínculo espiritual. Ou seja, este vínculo ele é fundamental para ter acesso, para ter entendimento. Então, os ouvintes, por exemplo, estão dando exemplos aqui. Como é que faz? Né? Então, às vezes é difícil. Pessoa, por exemplo, ela na vida real é de um jeito e nas redes é outra coisa. Exatamente. Nas redes se expõe. Imagino, tá se expondo com imagem e também com texto. E aí, como é que faz para conversar com essa pessoa? Quer dizer, a gente já sabe o que não faz. Não critica via internet. Claro. Se vai falar alguma coisa, é olho no olho, como dizem os franceses, tete a tete. É isso, pastor? Verdade. É interessante que você, Jodé, falou uma coisa interessante. São as consequências daquilo que a gente fala. Me vem à mente agora o jeito que João Batista confrontava o pecado das pessoas e foi decapitado. E a forma que Natan confrontou a Davi. São dois pesos, né? Dois extremos. Então é interessante a gente fazer isso. Fazer primeiro uma autoavaliação. Eu tenho esse direito, eu tenho espaço, ele me dá esse espaço para eu chegar e falar com ele. Se dá, ótimo. Você chega com carinho, com amor, fala com ele e com certeza Deus vai estar no negócio e vai abençoar a conversa. Agora, se não tem o espaço, se não tem intimidade, se não tem se não existe esse viés, então é melhor, como a pergunta final aqui, né, é melhor se calar ou rebater. Então esta é uma pergunta que não quer calar.
né? Todo mundo quer rebater, mas é melhor calar e deixar uma oportunidade melhor aparecer. Eu queria deixar bem claro que para muitas pessoas falar o que está vendo é um sacrifício, é difícil, é muito difícil você sair da sua omissão normal e chegar e ter que lidar com aquilo. É melhor nem lidar. Por isso tem tantas pessoas omissas e tantas pessoas que têm muito espaço para fazer coisas erradas. Então me parece que a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu acho que a palavra é equilíbrio, mas se posicionar também, evidentemente, buscando o Senhor, onde você tem que entrar, onde você foi chamado para entrar, onde as pessoas estão abertas para que você entre, porque muitas vezes você falar vai ser até pior. Mas é importante você buscar Deus sobre essa orientação, porque Deus certamente vai te mostrar o lugar onde você tem que entrar, o lugar como você tem que entrar e quando você tem que entrar. Agora, cuidado com os omissos. Os omissos podem dizer, bom, é melhor não falar nada, é melhor deixar porque não adianta nada. Também essa forma de pensar é uma forma muito errada. Deixa eu só tentar colocar um conceito aqui. Hoje a gente vê uma sociedade, e a gente está falando da nossa geração, que eu acredito que fala até demais. Eu acho que fala muito. Você percebe pelas redes sociais. O pessoal quer falar. Todo mundo quer falar alguma coisa. E poucas são as pessoas que realmente querem ouvir. Né? Ouvir o que o outro tem para falar e não só ouvir, mas tentar incentivar e ajudar. A gente está vendo uma geração que fala muito. Acontece qualquer situação, a pessoa vai e fala. JR tocou num ponto. Não é aquela coisa de jogar só nas redes sociais, mas é a pessoa colocar nas redes sociais. Você pode perceber que a nossa geração hoje coloca tudo que sente nas redes sociais. É como se não tivesse alguém para falar, para ouvir, né? E só tivesse gente falando, porque todo mundo fala alguma coisa. Expõe, né? Então a gente precisa hoje fazer realmente essa questão da autoavaliação, lembrando que Davi era o rei naquele momento e Natan era o profeta naquele momento. Eles tinham um relacionamento, eles tinham um vínculo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não acabar burlando o sistema e falando com a pessoa errada e trazendo problema para si mesmo, que acaba trazendo mais problema do que solução. JR, a gente tem extrema dificuldade para lidar com essas questões que estão ligadas à nossa vida emocional, porque talvez essa conversão, né, que o Senhor fez conosco, a gente tenha permitido que ela ficasse numa camada muito superficial. Ou seja, a gente lida com coisas espirituais. Mas assim, entrar realmente na nossa vida de fato, para mudar nosso comportamento, nosso caráter, para identificar nossas emoções e colocar isso diante de Deus, eu acho que é uma coisa mais difícil. A gente percebe isso nas nossas orações, porque nas nossas orações parece que a gente faz o quê? Pega aquilo que é fundamental para nós, coloca numa caixa, deixa do lado, e aí você ora a Deus e fala sobre outras coisas. E não sobre aquilo que interessa. Porque aquilo que interessa, se Deus for mexer, meu amigo, vai doer. Então você não trata. Aí o pastor falou, as pessoas falam tudo que sentem nas redes sociais. Eu acho que falam tudo que pensam, não o que sentem. Porque se falassem o que realmente sentem, entendeu? Talvez o estrago seria até muito maior. Porque a gente pondera aquilo que sente quando vai falar e fala outra coisa. Então quando a gente olha para alguém, eu acho que a gente tem que identificar com amor. Por exemplo, quando eu olho para a pastora, né, eu entendo que eu não estou conversando só com ela. Eu estou conversando com a história de vida dela, com tantas pessoas que passaram na vida dela, com as experiências boas, com as experiências ruins. Tudo isso influencia em como ela vai agir, se ela vai se omitir, se ela vai falar, se ela vai errar, porque às vezes ela está errando na minha ótica, mas na ótica dela foi assim que ela aprendeu. Então, se eu for simplesmente crítico, eu vou desprezar tudo isso, sabe? E vou tratar ela como se fosse um número e não uma pessoa. Tudo bem. Né? Ouvinte dizendo, a crítica tem que passar pelo teste do GNV. GNV. Eu já ouvi das peneiras, né? Mas do GNV... Peneira é passado. Peneira é passado. Alguém tem peneira em casa? Um dos quatro tem? Fala pra mim. O senhor tem, bispo? Eu tenho. Peneira? Eu tenho. Vocês têm? Não é de cozinha, não. Ah, não? Peneira de obra. Peneira da água, porque é pra peneirar a pedrinha lá, que você chega dentro da água, puxa aqui, coloca. Tem, pastora? Não, essa não bom. Tem. De casa, aquela que a gente faz a comida, não é peneira, que dê outro nome. Oh, meu Deus. Não é peneira, não? Não? O bispo olhou pra mim e falou assim, o que é cozinha?
Cada um no seu lugar, né? Ah, mas é outro nome. Pelo amor de Deus. Não é outro nome, não é peneira. Tem peneira. A peneirinha é outra coisa, já mudou. Não, tem peneira. Peneira. Peneira? Acho que não é não, hein? Vocês estão errando. Crítica tem que passar pelo GNV, gentil, necessário e verdadeiro, conta uma moderna ouvinte acompanhando a gente. Excelente, vamos Essa usar é muito isso. boa. Ouvinte lembra, vamos lembrar que com a medida que medimos, seremos medidos também. Vou ler o texto, ouvinte, para ajudar. Isso. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, é o que conta aqui a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, versículos 37 e 38. Jesus está falando aqui, hein? Pergunto aos queridos debatedores a diferença entre criticar e exortar. Como podemos redefinir este assunto? Porque às vezes a fala, ela tem um caráter crítico, mas se ela for motivada pela exortação, é para ajudar, é para, olha, eu tô aqui, eu quero te ajudar, isso é um conselho, uma advertência, também pode ser uma palavra de encorajamento, olha, você canta muito bem, mas lembra que você está num coral, né? Você está cantando mais alto que os outros. Assim, de vez em quando eu vejo você dando uns tapas na pessoa, pegando o microfone, não é sempre. De 7 músicas, você faz isso em 6. Tem uma música que ficou quieta, que era solo masculino. Entendeu? Então, sabe, é aquela pessoa, você tá ali, mas sabe, é uma palavra que vai lá, vem cá e tal, assim, para dar uma encorajada? É verdade. Fala, pastor Josias. Eu entendo, JR, que o criticar é você passar para outra pessoa uma visão pessoal tua, né? Eu faço uma crítica e normalmente essa crítica é debaixo daquilo que eu entendo como certo, como errado. Agora a exortação é uma coisa embasada, a gente tem que explicar para a pessoa de acordo com isso, de acordo com aquilo, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as normas de relacionamento, enfim, você posiciona a pessoa de acordo com um padrão maior, né? E nós, infelizmente, nós não fazemos isso, nós apenas criticamos e não apontamos melhoramento, não apontamos nada que possa ajudar, né? É a crítica pela crítica. E isso tem atrapalhado muitos relacionamentos, que né, no contexto geral, a base de tudo. Quero agradecer aqui os nossos queridos, amados ouvintes, ilustres debatedores, dizendo que o outro nome de peneira é escorredor. Eu ia falar, mas... O senhor ia falar? Mas me ajudou na hora? Na hora ficou me olhando assim? Escorredor, mas... Ué. Mas a peneira, ela é mais fina. Não, peneira é peneira. Eu não estou dizendo que não há. Estou dizendo que o se usa em casa... A peneira é para peneirar a nata, peneirar a farinha. Para tirar do leite. A peneirinha. Não, no microfone, pastor, no microfone. É escorredor de macarrão. De macarrão. Não, pois porque eu não tenho problema com nata. Eu tenho problema com arroz, o arroz limpinho. A gente está vendo aqui os problemas, JR. Fala, pastor. O termo mais técnico é uma tamisa. Tamisa é o que eu ia dizer. Aliás, toda pessoa almática prefere tamisa. Entendeu? Eu vejo, entendeu? Eu vejo isso, se a pessoa, você o que você tem em casa? Eu tenho uma tamisa. É almático. É ou não é, bispo? Hein? Depois dessa eu não vou falar nem nada. Eu vou fazer uma música. Eu vou seguir o exemplo. Eu vou fazer uma letra. Vou fazer uma letra pro senhor cantar. Entendeu? E ainda vai chamar aquele irmão que o senhor tem lá. Como é que é o nome dele? Jorge Costa. Grande. Ele não veio hoje, não? Não, hoje ele não veio. Um abraço pra ele, gente boa, muito obrigado pelo carinho. Tem uma tamisa em casa. Muito bem, Marcela Bastos, conta aí pros nossos queridos ouvintes. Olha, discussões constantes podem causar problemas de saúde no casal. Um estudo feito pela Universidade Estadual de Ohio descobriu que casais que se envolvem em muitas brigas podem desenvolver aí uma doença no intestino. E aí a gente pergunta, você conhece casais que vivem brigando? Como perceber que as discussões estão saindo do chamado padrão de normalidade? É possível viver um casamento, um relacionamento sem discutir? Como superar os conflitos no casamento? E aí, queridos debatedores, que pensam vocês sobre esse assunto?
Olha, eu queria dizer que não só intestino, mas faz mal ao coração, faz mal à saúde, faz mal a tudo, né? A discussão, ela realmente leva você a um lugar bem, bem triste e também de um desafio, principalmente, porque as pessoas não têm que ser iguais. Então você precisa entender que a maneira como você vai fazer você pode não concordar, mas a maneira como você vai se colocar nisso vai fazer a diferença no resultado. Então, realmente, tantos relacionamentos, a posição não é conversar para chegar a uma conclusão, é discutir para depois conversar, para depois chegar a uma conclusão. A grande questão é que muitos não conversam, eles impõem. Impõem. E aí, quando você passa para o campo da imposição, você, ao invés de você gerar um relacionamento, você cria uma barreira. E aí, porque a outra pessoa, voltando ao assunto inicial, a outra pessoa tem os seus padrões, tem os seus méritos, né? E a questão é colocar tudo na mesa e chegarmos a uma conclusão e não apenas uma imposição. São duas personalidades diferentes. Exatamente. Dois comportamentos diferentes, pessoas diferentes, personalidade diferente, criações diferentes. Principalmente isso, né? Principalmente criação diferente, né? Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, a gente vê que esse assunto, JR, até quero ressaltar, até louvo a Deus por quem botou, porque tem sido um problema muito grande hoje. Recentemente eu fiz uma celebração de uma boda de ouro, e eu perguntei, tive a curiosidade, perguntei, o que permitiu vocês chegarem até aqui? E foi interessante que eu perguntei separadamente, e ambos disseram, calar quando eu queria falar. Uau, fantástico. E foi muito legal. Muito então, bom. assim, a pessoa calar quando ela queria falar. Em respeito a outra pessoa, quando estava mais calmo, ela parava e conversava. Agora eu estou mais calmo, dá para conversar. Nossa geração, volta ao assunto inicial, fala né? muito essa questão história da do pessoa que fez sentimento. 75 anos 75 de casamento? De casamento. E o pastor perguntou a mesma coisa. O pastor conhece do seu lado aí. Quando o pastor Júnior fala, ele vai te contar no seu ouvido a história. Entendeu? 75 anos e tal. E como é que foi? Contou. Uau, contou. Foi bonito, Aberto. Uma cerimônia bonita. Terminou com muita alegria. Os dois tinham, né? Os dois tinham. Impressionante. Pastor Júnior. A gente passou tanto tempo ouvindo pregações sobre unidade que confundimos unidade com igualdade. Na Bíblia, o que Deus abençoou foi a diversidade, foi a diferença. Foi homem e mulher, seres diferentes. Amém. Foi isso que ele abençoou. Aí se tornou bom. Não é bom que o homem esteja só, não é bom. A igualdade não é boa. Boa é a diversidade. Então, assim, a minha esposa, ela é o meu espelho. E com o tempo, a gente vai ficando mais parecido. Mas se eu quiser que a gente seja igual, eu tenho que quebrar o espelho. Sabe por quê? Porque a imagem do espelho, ela sempre é invertida. Então, por mais belo que eu ache que eu sou, quando eu olho no espelho, eu vejo uma inversão. E essa inversão é uma bênção. Se eu sou extremamente acelerado e a minha esposa é calma, significa dizer que ela me impede de infartar mais rápido. É verdade. Se ela é extremamente calma e eu sou acelerado, significa que eu ajudo ela a seguir adiante. Então isso é uma bênção. Deus criou isso, essa diferença, como uma bênção. A gente está querendo quebrar o espelho, porque a gente quer transformar a imagem num reflexo idêntico de a você nós. Mesmo. E, cara, sinceramente, não funciona. Eu não conseguiria conviver com alguém como eu. É verdade. Tá certo? É verdade. Então, não dá. Certo? Só a minha esposa mesmo para poder suportar. É verdade, a gente pensar que o conceito de você querer colocar todo mundo como você é muito complicado, né? Você sempre, é verdade isso, você sempre quer colocar você como um padrão. E aí quando você vê uma pessoa tão diferente de você, aquilo desequilibra você. Você precisa de pessoas perto ou que concordem com você. O tempo todo tem que concordar. Mas quem disse que tem que concordar? Quem disse que você não tem que aprender com essa pessoa tão diferente de você, a não ser uma pessoa tão crítica, a não ser uma pessoa tão cuidadosa nos detalhes e tão tanto o conforto dentro de você de querer enfrentar você mesmo, ao contrário. Eu acho que isso é muito legal. O ouvinte aqui também, e a pesquisa aponta a questão constante.
Discussões constantes. Exatamente. Uma coisa é discussão lá, a pessoa tem lá discussão, pode ter até discussão no sentido de discordar, né? Não é de gritar, de falar alto, não, nada disso. É uma coisa ali. Às vezes é só olhar. Às vezes é o silêncio. Às vezes a discussão está sendo travada no silêncio. A maioria Entendeu? delas No é gelo. Mas todo Entendeu? dia eu acordo, JR, e a sensação que eu tenho é que se minha esposa fosse igual a mim, seria muito melhor. Por que Mas será? é isso. Sim, mas eu veja quero bem, tomar o controle. a questão, o que o senhor está dizendo que isso é normal, anormal ao senhor, e o senhor está dizendo que é normal a todos os outros. E a pastora disse, é verdade. Então eu estou de acordo com vocês dois. Estou dizendo o seguinte, que o que eu vim está falando, o que a pesquisa está falando, que a gente vai destacar, é exatamente a questão da constância. A constância da discussão. Isso. Então, se todo dia eu quero, mas se todo dia eu falo, se todo dia eu reclamo, se todo dia eu bato, vira uma coisa. Chega uma hora e ninguém aguenta. Entendeu? A pessoa diz, olha, pelo Afeta amor de a sua Deus. saúde, afeta Sabe aquela você. frase que a pessoa disse, eu não vou com a sua cara. Aí você responde, sorte sua. Se eu pudesse, eu também não iria, mas não tem jeito. Não, Bispão? Fala pra mim, Bispão. Hein? Rixosa, Sou né? aquele, Mulher rixosa. aquela alma almática que gosta de Nunca usar mais essa tâmisa em palavra casa. almática. Entendeu? A pessoa diz pra ele assim, olha, eu não vou com a sua cara, sorte sua. Porque eu sou almático. Se eu pudesse, eu também não iria, mas eu não tenho essa opção. JR, eu posso dar Pastor abriu a Bíblia. Peraí, abriu a Vai Bíblia. lá. Vamos lá, vai, pastor. Meus queridos, Conta me aí. veio à mente aqui uma passagem, né, que Paulo escrevendo aos Efésios. E Efésios, a gente sabe que era uma igreja lá em Éfeso que tinha muitos problemas de relacionamento. E Paulo, ele escreve para poder dar uma direção, para poder ajudar aqueles crentes a se entenderem uns aos outros. E ele, no capítulo 4, no versículo 26, 27, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes de terminar o dia, antes de virar o dia, antes do sol se pôr, conserta, senta, discute, vê o que cada Mas não um tem errou. gente que prefere assim dormir e no outro dia No outro resolver? dia. Pois é, esse aqui é o problema. É, o problema é se a outra quer resolver no Exato. dia, né? Não é? E ele no 27 ele diz: não dês lugar ao diabo. Quer dizer, na verdade o diabo ele entra justamente quando não há o consenso, quando não há resolução, quando não há entendimento. E aí o diabo entra mesmo. E aquela vozinha fala assim no ouvido da gente: olha, tá vendo? Você tá certo. Insiste nisso aí, porque a razão tá contigo. E a razão nem sempre está conosco. JR, eu posso dar um caminho que é longo e difícil, mas serve para tudo. Humildade. Para tudo. Você vai acordar, e é o que eu tenho tentado praticar. Você acorda e você diz para o Senhor: hoje eu vou negar a mim mesmo. Você pega a cruz que está lá do lado da sua cama, bota nas costas e diz: A cruz do hoje, lado Não é da esposa cama? não, né? Pera aí, Hoje- pastor. O senhor fala do hoje casamento. eu vou pegar a cruz do lado da minha mas a cruz não cama. é esposa, né? Então, mas Tá ouvindo, hein? Hoje eu vou tomar minha cruz e vou seguir. Porque se você decidir negar a si mesmo todos os dias, Você não vai discutir. você não vai brigar com a tua Não vai esposa, mesmo. você não, sabe? Não quer dizer que o conflito não vai acontecer. Claro que vai acontecer, mas você já tomou uma decisão Não é constante. antes de se preparar para quê? Entendeu? Para negar a si mesmo, para tomar a sua Exato. cruz e para seguir. A caminhada é longa, não vai ser fácil, né? Eu costumo dizer o seguinte, que ele não nos prometeu uma casa luxuosa, um carro rápido e nem sapatos confortáveis. Mas ele disse que estaria ao nosso lado durante todo o tempo. Já que o Então reverendo é isso. falou em sapato, Ó. posso contar uma historinha rapidinho? Claro, o senhor é almático? Eu fui. Se o senhor não for almático, eu não sei. O que acontece? Eu estava em Curitiba, fui ministrar numa igreja e quando eu desci no estacionamento, eu percebi que uma pedrinha entrou no meu sapato. Eu sentei no púlpito e aquela pedrinha me incomodando e aquilo ficou alojado exatamente atrás do ossinho do calcanhar. E cada mexida que eu dava com o pé, aquilo me incomodava. E eu pensei assim, mas eu vou me levantar, vou até o banheiro e vou vou tirar o sapato, né, e tirar essa pedra do sapato. E nitidamente eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim assim: não faça isso. E eu comecei a questionar com o Senhor e disse: mas Senhor, mas está machucando. E ele falou assim: na hora certa você faz. E eu levei o culto inteiro, e aquele negócio de culto pentecostal: você senta, você levanta, você senta, você levanta, você se mexe. Tá lá a pedra. E a pedra tá lá, está me acusando: olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E na hora que eu me levantei para ministrar,
o Espírito Santo falou comigo assim, tira agora. Aí eu falei, mas Senhor, estou no púlpito da igreja, vou tirar o sapato, tira agora. E eu fui obediente, pedi perdão à igreja, vou fazer uma coisa que o Espírito Santo mandou. E eu tirei o sapato, ainda bem que não estava furada a meia, né? Então, eu coloquei o sapato. Não só isso, né? Não só isso. Tirar, graças a Deus. Cai 2 de um lado, 3 do isso. outro. E comecei a ministrar, e a partir dali o Espírito Santo foi me revelando a palavra e foi entendendo que aquela pedra no sapato são questões mal resolvidas, são questões que não foram discutidas, não foram conversadas, e aquilo ali, enquanto você não resolve, aquilo ali está te incomodando. Isso. Você encontra com uma pessoa do outro lado da rua, você olha para ela e aquilo te lembra, olha, essa situação não foi resolvida. Isso. Você com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, enfim, com seus pais, você sabe que você encontra todo dia, mas existe uma pendência, existe algo para ser resolvido. Isso. Ainda que você esteja ali na presença de Deus. Exato, isso precisa ser resolvido. Aí. Boa palavra. Aqui o ouvinte dizendo assim, qual é, pastor? Cruz é símbolo de maldição. O senhor então está dizendo que minha esposa é maldição? Porque eu durmo ao lado dela quando estamos brigados. Veja, e a intervenção aqui foi dupla, né? A pastora fez a mesma coisa, porque tem que explicar às vezes, porque o rádio é o seguinte, a pessoa não está assistindo o rádio, vendo como televisão, ninguém assiste mais televisão, ninguém, milhões assistem. Mas o número de pessoas que está deixando de assistir televisão para fazer outras coisas pela internet, por exemplo, é muito grande. O rádio está em todo lugar, está no smartphone, está no tablet, está lá no computador, onde não sei aonde a pessoa está agora. Então, às vezes, assim, está passando, entendeu? Passou perto do rádio, ouviu o pastor falando assim, ó, eu durmo ao lado da minha cruz. Não disse isso. O senhor não disse. Então, eu vou repetir, o senhor não disse. Então é que foi engraçado, é que o senhor acorda todo dia, a cruz não está na cama, a cruz está ali simbolicamente. É um símbolo. Vamos corrigir logo então essa situação. A cruz é símbolo de maldição para o romano. Para o cristão, ela é símbolo de salvação. Aí, pronto. Já nunca foi símbolo de maldição. Manteve a cruz ali. Em nenhum momento da história a cruz no mesmo lugar que estava antes. Foi símbolo de maldição para um cristão. Tanto é que a gente sempre cantou, eu me alegro com a tua cruz, sempre Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo e não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o senhor pode chegar em casa, minha cruz, até por uma coroa trocada, por aí vai. O senhor pode chegar em casa e dizer para sua amada esposa, que embora sendo muito jovem, é uma vovó, assim como o senhor, dizer para ela, olha, você me salvou da solidão. Exatamente. Eu sou a sua cruz, né? Da tristeza. Cruz é salvação. É isso? É isso, Reverendo Júnior. Então tá aí dada. Ela me ajuda. Sugestões para outros irmãos. Ela é usada por Deus para me salvar de mim mesmo. Muito bem. Outras pessoas vão usar o exemplo do pastor, o pastor Josias, vão dizer, fulana, você é a pedra no meu sapato. Aí vai poder dizer, se para me lembrar quem eu sou, que eu tenho que ser simples, humilde, mas duas coisas, lavar bem o pé e nunca usar a meia furada. Mas na verdade a pedra é o problema mal resolvido, exatamente, não é a pessoa. Não. Ai, graças a Deus. Muito bom. Tiramos a cruz, tiramos a pedra, ficou tudo certo. Muito bom, pastor. Aqui, ó, eu gosto disso, porque o ouvinte que ainda que ele tenha uma dúvida, ele não tem entendido claramente, dá a oportunidade da gente explicar, isso é uma grande alegria, disse, valeu, pastor, quebrou tudo, gostei, vou continuar dormindo com a minha cruz amada. Bem legal, né, cara? Rádio é um negócio sensacional, os ouvintes do debate são maravilhosos. Marcela Bastos. Vamos lá, o Japão. Aproveita e oferece para o nosso ouvinte a hora certa, cantando. Cantando não vai dar, no momento são 11h52, porque se eu cantar o ouvinte não vai ficar. Então vamos lá. O Japão quer incentivar os trabalhadores a tirarem folga em uma manhã de segunda-feira por mês. O Ministério da Economia de lá quer reduzir o número de horas extras que os japoneses fazem e gerar um maior equilíbrio entre suas vidas profissional e pessoal. Por lá, o excesso de trabalho tem causado várias mortes, o que tem preocupado as autoridades japonesas. Vem cá, você já teve problemas de saúde por causa do excesso de trabalho? Provérbios 3:21 diz o seguinte, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, como a gente tem uma vida equilibrada e sensata, assim como nos ensina a Bíblia, hein? E aí, debatedores? Japão, né? Japão, segunda-feira, perguntar pro povo em qualquer lugar do mundo, né? Mas do mundo latino,
Você acha, ó, o governo vai botar segunda-feira livre. Ou então podia. Não, deixa vocês falarem. JR. É que eu estava pensei. vendo uma matéria sobre o Japão, assim, a cultura deles, o ensino deles, Claro. a rigidez deles, eles levam muito diferente do que a gente leva aqui, né? Totalmente diferente. Quem nunca teve um problema com o excesso de trabalho? Acredito que isso acaba sendo, pra gente, uma grande dificuldade. Mesmo com tantos feriados, a gente continua trabalhando. Tem gente que continua trabalhando mesmo nos feriados. Eles lá não têm esse modelo, né, e esse perfil. Então, para eles acaba sendo um problema. Até falar de feriado para eles é um problema. Verdade. Pela cultura deles, pelo ensino que eles tiveram, pelo conceito. Tanto que hoje você vê que os olhos do mundo estão se voltando para lá por conta disso. Essa construção deles, esse desenvolvimento deles. Você vê que eles tentam colocar o perfeccionismo como uma grande referência. A ponto de um camarada, eu vendo uma matéria sobre o Japão, o dono de uma grande empresa lá pergunta para um dos seus funcionários: qual nota você daria para essa empresa? E ele diz: olha, eu dou 10, porque não tivemos problemas com funcionários, nenhum funcionário morreu, tá tudo caminhando. Ele falou: pô, se você já dá 10 para essa empresa, é sinal que a gente não precisa fazer mais nada. Aí o dono olha e diz: eu dou 8. É sinal que a gente precisa melhorar e melhorar muito. Então eles têm um conceito. Mas o funcionário quis fazer uma média Uma média. com o patrão. E o patrão está dizendo: vou te mandar embora. Você está avaliando errado. Essa é a conversa em qualquer lugar do mundo, funciona da mesma forma. É um conceito que se tem. Então, assim, dentro dessa questão do excesso que eles têm, né, acaba sendo um grande problema. Agora, ouvinte dizendo: olha, realmente excesso de trabalho só faz mal. Eu tive um horrível cálculo renal, uma hérnia de disco na lombar. Tive até que fazer uma intervenção cirúrgica, tudo isso por causa do excesso e também por causa do estresse. Temos que avaliar tudo isso. Equilíbrio, né, gente? Eu queria dar um testemunho meu, né, pessoal, porque como eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço, então eu tenho um excesso, eu tenho um problema de desequilíbrio de excesso de trabalho, porque eu faço isso nas férias, eu faço isso quando porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, as minhas madrugadas ficavam até 2, 3 horas da manhã, porque eu ministro pessoas no mundo inteiro, então, devido ao horário e tal, eu falando com pessoas e ministrando e faço cura interior. Então, isso chegou a um ponto na minha vida que eu passei a dormir 2h30 por dia. E isso começou a me fazer muito mal fisicamente. Eu sou uma pessoa que acordo todo dia às 6 horas da manhã, vou fazer ginástica e vou levar as crianças para o colégio. Eu realmente tenho um trabalho. Isso me destruiu de tal maneira que aí eu tive que reformular a minha vida pelo excesso de trabalho, mas não porque quero ser perfeita, mas porque sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu acho que o excesso de trabalho, muitas vezes, a falta de equilíbrio, né? Faz você... É o que a Bíblia diz aqui, o Provérbios 3, versículo 21, dizendo para o nosso coração a palavra do Senhor. Diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, muito obrigado pela presença de vocês. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um abraço a todos, um abraço principalmente pra minha filha Júlia, mais nova, que tá fazendo aniversário hoje. Quantos anos tá fazendo? Tá fazendo 19. 19, o senhor é bem mais velho que eu faço a conta aqui pela idade do filho, entendeu? Muito maravilhoso. Pastora Virgínia, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, uma benção estar aqui com vocês, eu tô aqui todo dia, 00:30, de coração para coração. Maravilha, muito obrigado, pastor Josias Magalhães, aqui estreando conosco aqui no debate. Obrigado, JR, obrigado a todos. Eu mando um abraço à minha esposa, no Marta, não é? Todos os membros lá da igreja de Cachoeira de Macacu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, meu querido. O bispo Maurílio, obrigado, um abraço. Todos os ouvintes, debatedores, que Deus continue abençoando. Mandar um beijo lá para minha família, para todos da comunidade CAP em Nilópolis. Um beijo no coração e que Deus abençoe. E para aquele irmão, o senhor não vai mandar? Aquele Jorge Costa, que é o quê? Um abraço. O Jorge Costa. Não, Costa. eu pensei em outro, irmão. Aquele que é almático, o senhor falou? O senhor não falou que ele é almático? A todos os almáticos aí, ó, um beijo no coração. A pessoa fala: será que eu sou? Vai ter gente procurando médico, será que eu sou? Será que eu tenho esse problema? Fala, Marcela Bastos, conta aí pra gente. Vamos dar os parabéns aqui para os pastores aniversariantes de hoje. Pastor Anderson, da Igreja Batista Coração Ardente, lá em Campo Grande. E pastor Talvani Quitete. Eu acho que fala o quê? assim. Eu acho que fala assim. Não ouvi, você não falou Quitete. ainda. Hã? Quitete, é o nome. Quitete? É isso, bispo? Pastor, se não for isso, o senhor me perdoa. Não é, bispo? Aqui, Quitete.
Ué, mas eu falei alguma coisa, eu tô só querendo saber o nome dele. Você falou que não tinha entendido. Eu falei que eu acho Não, que é assim. eu não Pastor entendi Talvani, mesmo, se não não. for assim, recebe meu beijo, meu pedido de desculpa, meu parabéns. Ele é da Igreja Nova Geração, lá em Rocha. Tomara que seja, senão o pessoal vai zoar o pastor. Pastor, gente, por favor, ovelhinhas, é pra eu ver dar aqui. parabéns. Ué, não acreditou em mim. Vê aí. E hoje também mais do que especial pra gente. Ah, é Kitete. O que eu falei? Você falou o quê? Kitete. Kitete. Engraçado. Agora, se for errado, nós já sabemos quem é que errou. culpa é de quem? Tá certo? claro. Nós sabemos quem foi a pessoa. escreveu Então, pra mim. tá muito bem. E aí, vai lá. E hoje, mais do que nunca, a gente tá aqui feliz da vida. Afinal de contas, é aniversário de quem? Ela não é nossa pastora aqui, mas ela é a nossa líder. Verdade. Andréa Maia. Vem cá, Andréa. Ó. André é uma pessoa que vive a vida sorrindo e ela vive a vida se alegrando no Senhor. Às vezes quando ela fica brava com as pessoas que estão aqui, com o Cid, com pessoas com a Marcela, entendeu? E ela tem assim uma dinâmica de vida que é muito estimulante ver, porque ela tem sempre boas ideias, muita coragem, vibra com tudo que faz. Isso tudo faz muito bem para as pessoas que estão ao redor dela. Todos nós somos, André, abençoados pela sua vida, pela sua serenidade no meio de tempestade. E às vezes a tempestade foi você mesma quem fez. Mas se você consegue depois sair daquilo e enxergar uma solução num horizonte vindouro, e você consegue, ao mesmo tempo consegue ser sensível para observar, para colher. Dos nossos projetos aqui na rádio, e rádio poderia ser só isso aqui que está acontecendo aqui, né? O microfone para fora. Existem vários projetos sociais, vários projetos missionários. Isso tudo, pela graça de Deus, Deus dá a ela e dá a ela a possibilidade de ouvir algumas ideias que as pessoas dão. Até recentemente ela compartilhou comigo, uma pastora compartilhou com ela uma ideia maravilhosa, ela comprou a ideia. Então, são coisas assim, não é uma pessoa que tem a sua ideia e ok, se não for a minha, ela absorve isso de uma forma especial. E hoje, André, no dia do seu aniversário, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Tô vendo aqui o Ney, cadê o Ney? O Ney vai falar na rádio. Ney vai falar antes da Andréia. O Ney é um professor extraordinário, palestrante maravilhoso, uma pessoa queridíssima. Não sei se ele é almático, aí o bispo vai ter que dizer depois aqui. Mas o meu querido Ney, que é esse esposão, maridão, parceirão, quem acompanha André no Face vai acompanhar, vai ver os dois e sempre renovando esses votos, essa palavra boa. Então, Ney, faço agora aqui a você a oportunidade para você falar. Não, fica tranquila, tá tudo combinado. Boa tarde, né? Quase, agora, virou. Boa tarde, agora virou. Né? Boa tarde a todos aqui presentes. Olha, falar da minha esposa é muito complicado, né? Porque, assim como todo casamento, é constituído de sol e tempestade, mas a gente consegue entender que, no outro dia eu li um ditado que tem muito a ver com esse momento, né? Se você quer ver o arco-íris, apenas gostar de chuva. Então ela é minha eterna chuva e meu eterno arco-íris. Olha, Andréia, parabéns. Ai, obrigada, eu tava muito tensa, porque... Porque é isso, né? É uma convivência com a rádio, uma convivência. A gente trabalha aqui há muito tempo, né? A maioria da nossa equipe. Então a gente tem momentos mais nervosos, momentos alegres, mas assim, na média, a coisa é bem muito boa, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui há 24 anos na 93 FM, é muito tempo. É uma família, é uma vida. Só agradeço a Deus pela minha família, por mais esse dia comemorando aqui com vocês. Cheguei aqui cedo, né? O humor, coitado do meu marido, por isso que eu fiquei preocupada, porque quem me conhece sabe que de manhã não é o melhor horário. Mas glória a Deus, porque a gente é assim, a gente é de verdade, né? Não existe santo, né? Assim, uma coisa que, a gente é o tempo inteiro maravilhoso. A gente é normal, né? A gente é santo porque é separado, mas a gente é normal, a gente é de carne e osso. Então, assim, é muito bom estar aqui na 93 FM. Eu amo os nossos ouvintes, amo estar aqui e pretendo comemorar mais muitos aniversários, se Deus permitir, com a glória de Deus, com saúde, com todos vocês. Amém. Vocês são a extensão da minha família. I love you. I love you too. Muito bem. Nós vamos orar juntos agora. Vamos agradecer a Deus pela bênção da vida da Andréia. Eu quero pedir a você, ouvinte, que ore sempre, orando aqui por nós. Lembra assim, vamos orar também pela Andréia.
Nós vamos orar pelos pastores mencionados, pelas suas igrejas queridas, esse povo de Deus que nos acompanha, pelos temas que nós conversamos hoje aqui, temas complexos, difíceis. O bom humor ajuda a gente a digerir essas coisas e até aprender um pouco mais, de ficar mais desarmado, né? Aprende a ouvir. Que Deus nos dê graça e abençoe. Nós oramos também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer nessa tarde, Senhor, pelas pessoas que hoje estão completando mais uma data na tua presença. Te louvamos pela vida do pastor Anderson, pela vida do pastor Talvani, pela vida da Andréia, Senhor, que hoje te agradece por poder declarar que tu és a fonte deles. Senhor, muito obrigado pelas pessoas que estavam ouvindo esse debate, Senhor, por toda a direção dessa rádio, pelos corações enlutados. Que tu possa guardar e proteger e consolar cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.